Olá, pessoal, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, minha gente. Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um assunto que muitas pessoas, quando eu falo muitas pessoas pedem ajuda em relação a isso, sobre relacionamento. Então, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Se você estiver aí, vem para cá em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar juntos na palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, meditar na palavra de Deus sobre relacionamento, tá? Sobre relacionamento. A palavra hoje vai ser sobre relacionamentos. Porque eu tenho recebido alguns e-mails, eu tenho recebido algumas mensagens e tenho orientado muitas pessoas em relação a relacionamentos. Eu não sei se você sabe, mas eu não sei se você sabe ou se você sabia que a maioria das pessoas hoje, praticamente 90% das pessoas, praticamente 90% das... Vamos esperar esse sinal aqui, minha gente? Glória a Deus, aleluia. Praticamente 90% das pessoas hoje são depressivas, sofrem com casos de depressão, de angústias, sofrem com síndrome do pânico, do medo, de insegurança, por causa de uma depressão recorrente a um relacionamento que não deu certo. Você sabia disso? Que 90% dos casos de depressão hoje no Brasil, a maioria deles é por causa de relacionamentos que não deram certo, de relacionamentos frustrados, de relacionamentos problemáticos. E hoje Deus colocou algo no meu coração para estar trazendo para vocês. Já vai compartilhando essa palavra sobre relacionamento hoje. Porque muitas pessoas, para não dizer a maioria delas, estão sofrendo com relacionamentos. A maioria das pessoas que pedem ajuda, que pedem orações, a maioria são por causa de relacionamentos e vida sentimental. Relacionamentos que não deram certo, vida sentimental que sempre está passando por algum problema. Então já vai compartilhando esse vídeo. Augusto Marta, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, querido, a paz. Vai convidando pessoas já, minha gente, para entrar aqui, para que nós possamos entrar na palavra do Senhor e para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre o relacionamento que a palavra de Deus nos ensina. Como que deve ser o relacionamento? E eu coloquei algumas questões que eu gostaria de falar com você sobre relacionamento, para você se autoanalisar, para você se autoavaliar hoje, porque as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus, tendo como referência a palavra de Deus em tudo na sua vida, inclusive num relacionamento. E o que Deus colocou hoje no meu coração para falar para você que me assiste, Fabiana Santos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Que Deus colocou algo no meu coração para trazer para a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus, que eu creio que vai ser bênção. É o seguinte: a primeira coisa que você precisa saber antes de entrar no relacionamento. Você sabe qual que é a primeira coisa que você precisa saber ou ter para você entrar no relacionamento, antes de entrar num relacionamento amoroso? Você sabe o que você precisa ter antes de entrar numa relação, num relacionamento? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para que nós possamos estar meditando nela hoje juntos para a glória de Deus. Amém? Então, olha só. A palavra do Senhor, eu vou citar vários versículos da palavra de Deus que nos fala sobre relacionamentos.
Porque a maioria das pessoas hoje estão sofrendo por causa de relacionamentos problemáticos. Relacionamentos problemáticos estão fazendo vidas perecerem, estão estacionando vidas, estão fazendo pessoas depressivas. Relacionamentos problemáticos. Mas quais são esses tipos de relacionamentos problemáticos? Relacionamentos onde já se perdeu o respeito. Relacionamento onde um não tem mais respeito com o outro. Relacionamentos onde há ciúmes doentio. Um ciúmes que não tem um autocontrole. Um ciúmes que extrapola o limite. Relacionamentos agressivos. Eu estou citando alguns exemplos aqui para você analisar e já vai compartilhando esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que está passando por problemas de relacionamento, para que Deus possa ajudar essas vidas através da sua palavra. Já vai compartilhando? Então eu vou citar para vocês alguns dos tipos de relacionamentos problemáticos. São aqueles relacionamentos agressivos, onde há agressão física de ambas as partes. Relacionamentos onde há um ciúmes doentio de ambas as partes ou de uma das partes envolvidas. Tem aqueles relacionamentos que as pessoas se submetem a permanecer neste relacionamento só por causa da necessidade, para suprir alguma necessidade emocional ou para suprir alguma necessidade sexual. Tem vários tipos de relacionamentos problemáticos hoje, que eu gostaria de falar com vocês. Tem aquele relacionamento problemático também, que a pessoa se submete a permanecer neste relacionamento por medo de perder a outra pessoa, por medo e, consequentemente, por medo de ficar sozinho ou sozinha, e se submete a um relacionamento problemático. Um relacionamento que já deu vários sinais que não está dando certo, que não é algo abençoado por Deus, que não está em comum acordo, que não está em comum respeito. Porque relacionamento é isso, relacionamento é respeito. Relacionamento é companheirismo. Relacionamento tem que ter como base o respeito. O relacionamento tem que ter como base a presença de Deus. Nós já vamos entrar na palavra do Senhor e eu quero te mostrar vários versículos da palavra de Deus que nos fala sobre relacionamentos. Outro tipo de relacionamento são aqueles relacionamentos que a pessoa sabe que não está dando certo, sabe que não é de Deus. Deus já deu sinais que Deus não está nesse negócio, mas mesmo assim a pessoa quer continuar com esse relacionamento porque a pessoa é tão insegura de si que acha que não pode conseguir algo melhor no sentido de preparação de Deus. Aí as pessoas começam a se sujeitar a relacionamentos que não dão futuro, relacionamentos problemáticos, relacionamentos agressivos, onde tem agressões verbais e até mesmo agressões físicas, por insegurança, de medo de ficar sozinho ou sozinha, de medo de confiar totalmente em Deus, em saber que o teu Deus, ele é poderoso para te abençoar com alguém especial. Que Deus, ele é poderoso para te abençoar com alguém que vai suprir todas as suas necessidades e, acima de tudo, vai estar lado a lado com você, buscando a Deus, lado a lado com você no sentido respeito. E algo que Deus colocou no meu coração, que eu gostaria de falar para você hoje que me assiste, em nome do Senhor Jesus, a primeira coisa que você precisa saber antes de entrar num relacionamento, a primeira coisa que você precisa saber e entender antes de entrar em um relacionamento, você precisa saber dos seus valores. Quais são os seus valores? O que é importante para você? Porque eu vejo muito hoje, minha gente, escuta isso que eu vou te dizer.
Pessoas vivendo relacionamentos, vivendo para o outro. A pessoa em si não tem vida própria. A pessoa em si que está no relacionamento, ela não tem vida própria. Ela não tem a sua própria vida, ela tem a vida do outro. E isso é totalmente errado. Porque a palavra do Senhor nos fala e nos ensina que não é bom que o homem esteja só. Mas a palavra do Senhor também nos ensina que Deus, ele criou o homem e a mulher para um ajudar o outro, para um auxiliar o outro, para um ser companheiro um do outro. Ou seja, é para os dois. Um se apoiar no outro. E para um se apoiar no outro, você precisa ter a sua vida e a outra pessoa tem que ter a vida dela. E assim, duas vidas se ajuntar para uma vida completar a outra. Mas o que está acontecendo hoje, minha gente? As pessoas que entram em relacionamentos por desespero. Escuta isso que eu vou dizer. Vai compartilhando essa palavra, porque a palavra hoje vai ser abençoada. E a palavra hoje, Deus já está falando com pessoas, já está falando com vidas. Você precisa saber dos seus valores. Você precisa saber aquilo que você tem como prioridade, como base da sua criação. Daquilo que você foi criado, daquilo que você aprendeu de berço, daquilo que você trouxe como seus valores pessoais. O que é importante para você? O que é importante para você? E aquilo que não pode ser aceitável. Acontece que as pessoas estão entrando em relacionamentos problemáticos e estão se esquecendo dos seus próprios valores. Valores que implicam respeito, valores que implicam família, tudo isso. As pessoas não se importam mais se os familiares de ambas as partes aprovam o relacionamento. Eles não querem saber mais. Às vezes as famílias estão falando, olha, não dá certo. Vocês não combinam. Olha, você não está vendo que vocês não dão certo, mas a questão familiar já não faz mais diferença. A opinião familiar não faz diferença para o casal. Ou seja, não tem mais valores. Então a primeira coisa que você precisa ter e saber e compreender antes de entrar no relacionamento, quais são os seus valores. O que é importante para você no relacionamento? O que você tem como algo importante no relacionamento? Quais são os seus valores? Porque você tem que carregar consigo os seus valores. Você não pode abrir mão dos seus valores para agradar o outro, ou para agradar o seu parceiro ou a sua parceira. Você não pode abrir mão daquilo que você aprendeu como correto, aquilo que você aprendeu como algo correto, aquilo que você entende como correto, você não pode abrir mão dos seus valores para viver relacionamentos problemáticos. E olha o que diz a palavra do Senhor. E eu quero que você entenda hoje que muitas pessoas, infelizmente, a maioria, estão vivendo relacionamentos problemáticos por falta de confiança em Deus. Como assim, missionária? Porque as pessoas desesperadas que querem um relacionamento a todo custo, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não importa se tá bom, se tá ruim, mas quer ter um relacionamento. Essas pessoas não confiam totalmente em Deus. Não confiam que Deus tem algo especial preparado para você. Porque eu falo por mim, eu já tive alguns relacionamentos problemáticos. E ao longo da minha vida, Deus foi me mostrando, Deus foi me ensinando. E por isso que eu estou falando isso hoje. Porque a maioria das pessoas que eu atendo, a maioria das pessoas que eu oro, os problemas são na vida sentimental. É problema na vida sentimental, é problema no relacionamento, é problema no namoro, é problema dentro do casamento, porque já se perdeu os seus próprios valores. Quais são os valores de importância para você? Você precisa saber.
Para mim, o importante, a base do relacionamento é Deus, a base do relacionamento é o respeito, a base do relacionamento é a cumplicidade, a base do relacionamento é a fidelidade, é a ajuda mútua, é o companheirismo. Você precisa saber quais são os teus pontos principais de valores antes de entrar no relacionamento. Para quando você entrar, você saber se você pode abrir mão desses valores ou não. Porque valores é algo que nós construímos ao longo da vida. Valores não são opiniões. Valores não são opiniões. Valores é algo que você vem construindo, que vem crescendo junto com você. Valores que você adquire com a sua vida, com a sua família. Algo que você foi educado pelos seus pais, valores, princípios, valores, respeito, algo que você veio da sua criação. Isso você não pode perder no relacionamento. E olha o que diz a palavra do Senhor, em alguns versículos que eu gostaria de estar lendo para vocês, em nome do Senhor Jesus. Já vai compartilhando essa palavra para a glória de Deus. Porque Deus vai falar no teu coração hoje. Deus vai falar no teu coração. Eu gostaria de falar alguns versículos da Bíblia que nos fala sobre relacionamento. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou o que tem comunhão, como pode ter comunhão entre a luz e as trevas? Outro versículo da palavra do Senhor que nos fala sobre relacionamentos. Efésios 2, versículo 21 e 22 diz assim: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Neles você também estão sendo edificados juntos. Presta atenção neste versículo. Neles vocês, ou seja, o casal, neles quem? Jesus. Neles quem? No próprio Deus. Neles vocês são também sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Qual Espírito? Espírito Santo de Deus. Você está entendendo esses versículos? Você entendeu essa segunda parte? Efésios 2, 21, 22. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário no Senhor. Neles, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto para você, o relacionamento que você está vivendo, vocês estão se edificando juntos? Edificar significa somar. Edificar significa construir. Edificar significa complementar. Vocês estão edificando juntos para se tornarem morada de Deus? É o que está falando aqui esse versículo. Vocês estão sendo edificados juntos na mesma fé, na mesma busca com Deus, na mesma perseverança, nos mesmos objetivos, no mesmo estilo de vida. Vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Outro versículo da palavra do Senhor que fala sobre relacionamento. 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 18 a 20. Diz assim: fujam da imoralidade sexual
fujam da imoralidade sexual, ponto. Todos os outros pecados que algum comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o seu corpo, o corpo de vocês, é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês, e não de vocês mesmos? Olha que Deus está falando nesse versículo. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha que Deus está falando sobre versículos relacionados sobre relacionamentos, sexualidades, aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, como deve ser um relacionamento de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala nesse versículo, 1 Coríntios 6, versículo 18 a 20, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguns cometem fora do corpo os cometem, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que foi dado por Deus e não de vós mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Qual preço? O preço, o sangue de Jesus. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Outro versículo da palavra de Deus que fala sobre relacionamento. Amós 3:3. Andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Duas pessoas juntas podem caminhar se elas não tiverem de comum acordo? Olha que está falando esse versículo, mais um versículo sobre relacionamento. Podem duas pessoas andarem juntas se não estiverem em comum acordo? Como que você pode ter um relacionamento com uma pessoa que tem princípios diferentes do seu, que tem fé diferente da sua fé, que tem comportamentos diferentes do seu comportamento, comportamentos que não se alinham, que não se batem? Podem andar duas pessoas juntas se não tiverem em comum acordo? É o que diz esse versículo em Amós 3, versículo 3. Mais um versículo para a glória de Deus. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, versículo 4. Esse versículo é para os casados, casais casados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, o que é o leito conjugal? É a sua intimidade, é a sua parte sexual, a parte sexual do casal. Tem que ser conservado puro. Como assim? Tem que ter cumplicidade, tem que ter respeito, tem que ter fidelidade. A palavra do Senhor fala que o leito conjugal tem que ser conservado puro, ou seja, quando Deus une duas pessoas, a palavra do Senhor nos fala que se torna uma só carne. Não é assim? Que se torna uma só carne quando se juntam duas pessoas. Quando Deus une duas pessoas num casamento, se torna uma só carne. Então esse leito conjugal que se torna uma só carne, esse leito conjugal, esse leito sexual, a fidelidade que está falando aqui, tem que conservar puro. Tem que ser puro, tem que ser sincero. Tem que ter fidelidade, tem que ter sinceridade, tem que haver respeito. Porque olha o que fala logo em seguida: pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, ou seja, aqueles que
se uniram, mas não se respeitam. Aqueles que cometem a traição, aqueles que cometem o adultério, aqueles que cometem o pecado, cobiçando a mulher do próximo, ou adulterando mesmo, falando de parte sexual, de traição. A palavra do Senhor nos fala: pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, versículo 4. Mais um versículo para a glória de Deus. Mas se não conseguem controlar-se, devem se casar, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Jovens lindos do Senhor Jesus, casais de namorados lindos do Senhor Jesus, que estão namorando aí 10 anos, 7 anos, 8 anos, não sei quantos anos. Casais lindos do Senhor Jesus, preste atenção neste versículo para a glória de Deus. Mas se não conseguem se controlar, ou seja, controlar o que? A sua carne, porque nós somos carne, irmãos. Nós somos carnes, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos. E a parte de carne, a parte carnal, muitas das vezes grita. Mas olha o que Deus nos ensina, a palavra do Senhor. Mas se não conseguirem controlar-se, devem se casar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo, do que ficar em fornicação, do que ficar em pecado. É o que acontece muito hoje. Tem muitos cristãos que estão dentro da casa de Deus, mas não estão levando esse versículo a sério. Preferem viver no pecado, preferem viver na fornicação, no sexo antes do casamento. Eu sei que é difícil, irmãos. Foi o que eu acabei de falar. É difícil, principalmente para aqueles que não nasceram no berço evangélico. Principalmente aqueles que já experimentaram do mundo antes e depois vieram para Cristo. Eu sou convertida para a glória de Deus há 17 anos. Então eu já vim do mundo. Eu sei o quanto é difícil. E eu não estou aqui para julgar. Mas estou aqui para te ensinar o que ensina a palavra do Senhor. Como nós devemos andar. A palavra do Senhor fala isso. Para aqueles que não conseguem se controlar, tem que se casar. Tem que casar. Para que não cometem, para que não fiquem ardendo em desejos, para que não fiquem cometendo pecados e frequentando a casa do Senhor como se nada tivesse acontecendo, como se fosse normal. Outro versículo para a glória de Deus. Esse versículo está em 1 Coríntios 7, versículo 9. Outro versículo. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Preste atenção neste versículo. Vai compartilhando essa palavra. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, em que tem em comum entre a luz e as trevas, o que tem em comum e harmonia entre Cristo e Belial, que há em comum entre o crente e o descrente, está em 2 Coríntios, versículo 6, versículo 14 e 15. Não entra em julgo desigual, irmãos. O que é julgo desigual? Você se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé que você, que não têm os mesmos objetivos que você. Ah, Poliana, mas tem casos de pessoas que vêm para a igreja, que se convertem. Tem, mas são poucos. Muitos vêm só por causa do outro, por causa da outra, por causa do companheiro, mas depois sai da presença de Deus. Não veio por Cristo, veio por você. Não veio por Jesus, veio por você. E aí vê que ali não é, que ali não tá legal e sai da presença de Deus. E sabe o que acontece? Acaba tirando você da presença de Deus também. Isso que fala a palavra do Senhor. Não se unir em julgo desigual. Aquilo que não tem a mesma fé, que não tem o mesmo objetivo. Aquilo que não é plano de Deus para a tua vida. Aquilo que você sabe que não vai dar certo. Você é da igreja, a pessoa é do mundo. Você busca a Deus, a pessoa nem ora. Você ora a Deus, a pessoa nem sabe o que é Bíblia. É isso que é julgo desigual.
Você está entendendo o que eu estou falando? Isso não é geral, gente. As pessoas podem mudar, podem mudar. As pessoas podem querer buscar a Deus, podem querer. Mas aí que tá, a pessoa tem que querer. E a maioria não quer. Então, cuidado com o jugo desigual. Cuidado com o relacionamento com jugo desigual. Muitas pessoas entram em relacionamentos com pessoas com jugo desigual, sabendo que é jugo desigual, por medo de ficar só. Por medo de ficar sozinho ou sozinha. Entram no desespero e aí sofrem. Porque sabe o que acontece? Um vai para a igreja, o outro vai para o bar. Um vai para a igreja orar, o outro vai para a festa. Não andam em comum acordo, não têm a mesma fé, não têm o mesmo conceito, não têm os mesmos princípios, não têm os mesmos desejos no coração. Cuidado com o jugo desigual para a glória de Deus, preste atenção na palavra. Agora alguns versículos para as mulheres abençoadas do Senhor Jesus, mulheres de Deus, preste atenção. E alguns versículos, já estou terminando para a glória do Senhor. Deus colocou isso no meu coração para falar sobre esse assunto hoje. E esse assunto está sendo falado para a glória de Deus, para abençoar a tua vida sentimental. Olha que diz em Cânticos 8, versículo 4. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não quiser. Vou ler de novo. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não quiser. Sabe o que isso significa? Mulheres de Deus, abençoadas do Senhor, preciosidades, princesas escolhidas por Deus, não despertem o amor antes do tempo. Não despertem, ou seja, não tomem atitudes precipitadas. Não tomem atitudes precipitadas em querer se relacionar no desespero, sem saber a vontade de Deus, sem saber se aquilo é realmente o que Deus tem para você, sem consultar a Deus, sem pedir direção ao Senhor. Mulheres abençoadas, não despertem e nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Vigia nesse sentido. Pergunte a Deus. Saiba se é da vontade do Senhor. Não entre em desespero e não aceite qualquer tipo de relacionamento no desespero. É onde muitas mulheres entram em relacionamentos sem perguntar se é da vontade de Deus e sofrem. Sofrem, entram em depressão. Quantos casos de suicídio nós vemos por aí? Isso é real, irmãos. Então tomem cuidados em nome do Senhor Jesus. Outro versículo para as mulheres abençoadas do meu coração. Casas e riquezas herdam-se dos pais. Preste atenção. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Vou repetir. Em Provérbios 19, 14. Casas e riquezas se herdam dos pais. Ou seja, bens materiais, coisas materiais, você se herdam dos pais. Mas a esposa prudente, a esposa sábia, essa vem do Senhor. A esposa prudente, a esposa sábia vem de Deus. Tem coisas que você herda dos seus pais, tem coisas que são herança familiares, a sua educação, a educação que você recebeu, o cuidado que você recebeu, como você foi criado ou criada pelos seus pais. Isso é herança familiar, é o que está falando aqui. Casas e riquezas herdam-se dos pais. Mas a esposa prudente, a mulher prudente, a mulher sábia, essa vem do Senhor. Essa vem de Deus. Viu, homens? Essa vem do Senhor. A esposa prudente, a mulher sábia, é aquela mulher que Deus prepara. É aquela mulher que Deus trabalha. É aquela mulher que Deus molda ela conforme a palavra de Deus.
A mulher prudente, ela é moldada pelo Senhor. A mulher prudente, sábia, ela é moldada pelas mãos de Deus. Ela é moldada nas mãos do oleiro, porque nós somos barro. E Deus, ele vai nos amassando, ele vai nos moldando e vai nos transformando em mulheres prudentes e mulheres sábias, como diz aqui nesse versículo. Mais um versículo para a glória de Deus. Muito conhecido, já estou terminando. Não é bom que o homem esteja só. Porém, farei para ele alguém que auxilie e que lhe corresponda. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e que lhe corresponda. Não é isso que fala a palavra do Senhor? Deus está falando, farei para ele. Essa pessoa que está com você, está te auxiliando, como diz aqui, está correspondendo às suas expectativas. Essa pessoa que está com você nesse relacionamento, está te auxiliando, está correspondendo às suas expectativas, está correspondendo a você, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem se doado para essa pessoa também tem se doado a você da mesma maneira, na mesma medida. Olha o que diz esse versículo: farei para ele, não é bom que o homem esteja só, mas farei para ele alguém que auxilie e que lhe corresponda. Tem que auxiliar, tem que ser igual para igual. Isso significa que o relacionamento, as duas partes envolvidas têm que suprir uma necessidade do outro. Tem que ser feito na mesma medida. Tem que se doar igualmente. Tem que se respeitar igualmente. Esse relacionamento que você está vivendo, um está auxiliando o outro, como diz nesse versículo. Um está correspondendo à necessidade do outro, como diz esse versículo, ou não? E mais um versículo para encerrar essa palavra abençoada para a glória de Deus. Provérbios 14, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a tola ou a insensata destrói o seu lar. Olha o que diz esse versículo para encerrarmos. Mulherada abençoada do Senhor, mulher de Deus, olha o que diz a palavra de Deus para você esse versículo. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói a sua casa, ela une a sua casa. Ela não destrói, ela constrói. Ela não destrói, ela constrói. Ela torna um ambiente favorável e não um ambiente de inferno. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói a sua casa, ela torna aquele ambiente que é o seu lar um ambiente de paz, um ambiente de aconchego. E não como a insensata ou a tola, que diz em algumas traduções, que destrói o seu próprio lar com as suas próprias mãos, fazendo do ambiente um inferno, fazendo do ambiente um ambiente insuportável. Olha que Deus está falando acerca de relacionamento hoje. Essa palavra Deus colocou no meu coração para trazer para você se autoanalisar, para você se auto-rever, para você rever o seu relacionamento. O seu relacionamento, o seu namoro, o seu casamento. E ajustar e consertar de acordo com a palavra do Senhor nos ensina. Para você consertar o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro, de acordo com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe a vida de vocês hoje, minha gente linda. Que essa palavra possa ter sido um ensinamento para a tua vida. Que essa palavra possa ter te incentivado a ajustar, a andar de acordo com a palavra de Deus. Relacionamentos, namoros, casamentos, a você andar de acordo com a palavra de Deus,